para Jerusalém. A embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. Como é um absurdo ele romper com a China. Como é um escândalo ele falar que não precisa da Argentina, ele e seu ministro da Economia. É um nível de desconhecimento do Brasil e de autossuficiência imenso. Mas, ao mesmo tempo, o outro aspecto que ele pode fazer as reformas liberais, neoliberais, torna ele uma alternativa. Mas até quando? Até quando? Porque ele instaura. O que ele quer? Ele quer instaurar a ordem, distribuir armas e controlar as pessoas. Só tem um pensamento que é respeitado. Ele quer instaurar a ordem. Só que a ordem, nos termos dele, é igual a caos. Ele não consegue instaurar a ordem, ele instaura o caos. E essa contradição entre o fato dele ter uma sustentação neoliberal que não é fascista e, ao mesmo tempo, instaurar o caos é que nós vivemos hoje. E o Lula representa o quê nisso tudo? O Lula representa, primeiro, a grande ameaça que foi toda essa questão do lawfare, usar a lei para destruir uma pessoa. Ele representa, portanto, o ataque maior ao sistema de justiça no Brasil. Porque não foi ao Lula, não foi a mim, ou não foi ao PT, ou não foi a nenhum de nós, foi ao sistema de justiça. Porque fica claro, com a Vaza Jato, do Intercept, que o juiz é parcial, que o juiz com os procuradores formaram um partido político e que eles tinham um tratamento absolutamente diferenciado em relação ao Lula, a ponto de saber e de conversar uns com os outros, reconhecerem que as provas em relação ao Lula eram praticamente inexistentes e ainda assim condená-lo. Todo esse processo é um processo que coloca em crise a democracia. E a quebra da democracia que permite tudo isso. O Lula, a gente defende a importância do Lula livre porque ele sintetiza isso. E também porque ele representa que um outro modelo de país é possível. Um outro modelo de relações internacionais. Um outro modelo de convivência com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ásia, com os BRICS. É possível. Você não tem o multilateralismo e esta importância que o multilateralismo teve para nós, e o fato que a gente sabia que só tem um jeito de você fazer política externa. Você tem de respeitar para ser respeitado. Se você não respeitar a diferença, você não é respeitado também. Então, todo esse processo, o Lula é o grande representante do país. Então, a manifestação do Lula livre é isso. Eu acho que está num processo de aumento do nível de caos no Brasil. Está muito claro para os setores judiciais de nível mais, a Suprema Corte e as cortes superiores, que no Brasil houve um problema muito sério na área das investigações judiciais e das investigações policiais. Mas eu acredito que a mudança no Brasil, ela não é de curtíssimo prazo. O processo foi muito fundo para ser revertido só com alguns atos. Nós vamos ter uma luta de médio a longo prazo. Além disso, de ter uma luta de médio a longo prazo, nós temos a certeza de que só se conseguirá transformar o país se no mundo do trabalho, no mundo dos empresários, no mundo da cultura, no mundo dos trabalhadores, das classes médias, houver, de fato, uma modificação da compreensão sobre o país. Caso contrário, será sempre parcial. Você pode obter uma vitória, mas ela será parcial. Agora, tem coisas que no Brasil não podem acontecer. Porque tem coisas que são reversíveis. Outro governo no futuro pode mudar, pode fazer voltar atrás. Mas tem coisas que são irreversíveis.
Vender a Petrobras é irreversível. Destruir a Amazônia é irreversível. Acabar com as universidades públicas e privatizá-las é irreversível. São certas lutas que nós temos de focar e saber que é elas que nos trarão as modificações. Qual é o papel da solidariedade internacional? Quero dizer para vocês, foi um papel que vocês, eu acho, nem têm verdadeiramente consciência da importância. Porque eu já falei aqui, a primeira vítima de um processo como esse é a verdade. E a verdade no Brasil, ela foi arrebentada de todas as formas. Teve em alguns momentos que nós só conseguimos falar ao Brasil falando para a imprensa internacional. Porque a gente falava para a imprensa internacional e aí não tinha como não chegar ao Brasil. Porque chegava, nós vivemos no mundo da internet e ficava muito desagradável, né, ficar censurando o New York Times, o Le Monde, enfim, todos, o El País, né, o Página 12 na Argentina. Então, essa foi a forma. Além disso, a importância também de todas as lideranças e todas as pessoas e as movimentações que ocorreu. Acho que uma parte grande da ruptura dessa questão da mentira, porque a mentira ela é muito solerte, ela começa dentro da sociedade, ela impregna as pessoas desconfiam, mas e se isso for verdade? E esse processo é um processo arrasador. Hoje é muito fácil para a gente falar. A Vaza Jato pega uma opção de conversas no Telegram, todas elas visivelmente verdadeiras, porque as pessoas às quais eles se referem confirmam, pega gravações deles e botou a público. Isso, hoje, no Brasil, é garantido. Todo mundo sabe o que aconteceu. E eu sempre digo, nós vivemos lá no Brasil, estou encerrando, a fase, a temporada do sincericídio. O sincericídio. O presidente, que é o golpista de plantão, logo depois que eu saí, foi à televisão na terça-feira ou na segunda-feira e disse que de fato tinha havido um golpe no Brasil, mas que ele não tinha participado, que ele tinha acompanhado, mas não tinha participado. Aí, por isso que eu falo que é uma temporada de sincericídio. A advogada que escreveu o processo de impeachment contra mim, que propôs o processo de impeachment contra mim, declarou: mas vocês não pensam que a presidente saiu por uma questão contábil. Foi político. Eu digo, é um processo estranho, porque na ditadura militar nós levamos quase 21 anos para que a sociedade processasse, a sociedade metabolizasse todas as responsabilidades e as características do golpe. No mundo em que tem rede social, tem fake news, é verdade. Tem todo um processo de combate à mentira. Mas também tem uma rapidez maior de se recuperar o que aconteceu. E por que é importante recuperar o que aconteceu? Porque se não soubermos o que aconteceu, não entendermos a realidade, nós não a transformamos, nós não mudamos, nós não somos capazes de resistir. É por isso.